Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Jesus funda a igreja sobre Pedro e promete: as portas do inferno nunca irão prevalecer sobre essa igreja fundada sobre Pedro. Mateus, capítulo 16, versículo 18. É uma dentre outras citações que deveríamos ter de cor e não esquecer jamais. O católico, estando em plena comunhão com Deus, com o Papa, com os demais apóstolos, possui duas seguranças. Em comunhão com o Papa, esse sobre o qual Jesus funda a igreja, duas seguranças, dentre outras. Destaco duas. A primeira: se está em comunhão com o Papa, está em comunhão com a igreja de Jesus Cristo. Temos muitas religiões e temos muitas denominações cristãs, mas nenhuma denominação pode dizer: nossa religião começa a partir de Jesus Cristo, a não ser a Igreja Católica. Nós podemos indicar na Escritura o início da fé católica, e nenhuma outra denominação cristã pode fazer isso. A base bíblica como fundação do catolicismo nós temos. Qualquer outra expressão cristã surge muitos séculos depois. E sobretudo nesse último século. Então, a segurança de estar na igreja de Jesus Cristo. Segunda segurança, a certeza de que na igreja de Jesus Cristo vencemos o demônio, porque temos essa promessa. Jesus funda a igreja sobre Pedro e deixa claro isso. Não é interpretação, é uma palavra clara. As portas do inferno nunca irão prevalecer sobre a igreja. E entendendo essa palavra, você que é igreja, que faz parte da igreja, pode dizer: as portas do inferno nunca irão prevalecer sobre a minha vida. Por quê? Porque eu faço parte da igreja de Jesus Cristo. E toda a estrutura espiritual oferecida a nós pela igreja ao longo desses 2000 anos de Santa Missa, que por si só é a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Cada sacramento, a oportunidade da confissão frequente e toda a vida espiritual ofertada pela igreja, essa estrutura nos possibilita vencer toda e qualquer tentação do demônio. Vemos hoje incutirem medo nas pessoas. Se fala, parece muito mais do demônio do que de Jesus. Parece que algumas denominações querem deixar o fiel com medo. E a palavra diz o contrário. O cristão não tem que ter medo. Porque Jesus já venceu o demônio. Nos deu a igreja que vence o demônio. O medo que devemos ter é de não estarmos em comunhão na igreja. Ou de estarmos na igreja, mas sem comunhão com a igreja. Quantos católicos frequentam as missas, mas não constroem comunhão com Deus e não constroem comunhão na igreja? Vem e participa por hábito, por costume, por tradição,
mas não consegue dar um passo para além da tradição, não consegue dar um passo para além do costume, não consegue construir uma relação de proximidade, uma relação de confiança com Deus. Dito essas duas realidades de segurança que são provenientes da comunhão com o Papa, quero ainda, a partir das leituras que escutamos, dar duas modalidades, dois exemplos de comunhão que somos chamados a ter com o Papa e com os apóstolos. A primeira, na leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5. Pedro foi preso. Por quê? Porque desde a sua origem a igreja é perseguida. E ao longo de 2000 anos de história, de forma pública ou velada, a igreja permanece perseguida. Temos muitas regiões do mundo em que o católico não pode professar publicamente sua fé, sob risco de vida. Na África, quantos lugares na África, ainda hoje, pessoas são mortas. Alguns lugares na Ásia, onde precisa ser ainda meio que clandestino. Então, pública ou velada, a igreja sempre foi perseguida. Temos um relato do Papa sendo preso, Pedro sendo preso. E qual a atitude da igreja? Rezavam por Pedro. Rezavam por aquele que Deus escolheu para estar à frente da igreja. A primeira modalidade ou exemplo de comunhão que eu quero destacar hoje é a oração por Pedro e pelos apóstolos. Mas quem é Pedro? Pedro é o Papa Francisco. Nós temos uma linha sucessória de Pedro ao Papa Francisco. Isso é mais uma beleza da igreja. Temos uma linha de sucessão de um Papa a outro. Mais de 2000 anos que chegam ao Papa Francisco. Somos chamados, então, a rezarmos pelo Papa Francisco. Sustentá-lo com a nossa oração. Mas, em tempos de rede social, quando uma Globo, uma Record, faz uma matéria, distorce uma fala, não apresenta um contexto, está lá o católico, criticando o seu Papa. Já não chega a sociedade fazendo isso? Já não chega a tantos meios de comunicação? Você que é católico deveria rezar e sustentar o seu principal líder religioso. Você também é um a criticar? Sem conhecimento de causa? Para um jornal de TV, para um jornalista? Muitos de vocês não conhecem os bastidores de uma emissora, de uma pauta de jornal, impresso ou televisivo. Segunda modalidade de comunhão é comunhão com a doutrina. E aí, vamos à segunda leitura, Gálatas, capítulo 1, versículo 11 e 12. O ensinamento apostólico conservado na Bíblia e ensinado pela igreja não são segundo critérios humanos. Isso quer dizer que a doutrina católica, ela não vai mudando de país para país, de cultura para cultura, de tempo para tempo. É a mesma doutrina revelada por Jesus, ensinada pelos apóstolos, transmitida e explicada pela igreja. A doutrina, ela vai evoluindo na sua compreensão, mas a revelação é a mesma. A palavra é a mesma. Não temos uma escritura hoje diferente da escritura que tínhamos no século IV, V. É a mesma escritura. E a força dessa palavra está na sua imutabilidade. Muitos católicos querem discordar da escritura, discordar da doutrina. Parece que são mais capazes intelectualmente do que todos os grandes
estudiosos que tivemos, santos que tivemos, papas que tivemos, parece que entendem mais o que a igreja precisa do que aqueles que Deus escolheu para estar à frente da igreja. A arrogância, a soberba, são absurdos. Então, não são segundo critérios humanos. Não vai mudar com o tempo. Ah, mas a igreja é antiga, a igreja é antiquada, a igreja... Estávamos com os noivos esse fim de semana, apresentamos um pouquinho da doutrina da igreja sobre o matrimônio, e se chegarem ao altar e derem um sim, não serão enganados. Não adianta depois querer mudar o entendimento que a igreja tem, porque a sua força está justamente numa palavra que não passa. Uma palavra que tem poder de transformar vidas, que tem poder de abrir o céu, de abrir a eternidade. E aí diz, não são segundo critérios humanos, antes são revelados por Jesus. A palavra que temos nos foi revelada por Jesus. O ensinamento que a igreja transmite é um ensinamento pautado no que foi revelado por Jesus. Essa esteja cada um de vocês na igreja católica com a consciência de estar na igreja de Jesus Cristo. Uma igreja que não vai procurar te agradar para que você esteja confortável. Uma igreja que vai pregar o que você precisa para você ter a vida transformada, goste ou não. Porque não vai estar preocupada em agradar os seus ouvintes. Vai apresentar uma verdade de fé capaz de transformar a vida, de tornar uma pessoa, um filho amado de Deus, uma pessoa santa. Então, esteja na igreja, com a consciência que não é a igreja do Papa Francisco, não é a igreja do Padre André, é a igreja de Jesus Cristo. Esteja empenhado em viver sua fé de modo pleno e em total comunhão com a igreja. Para estar em comunhão com a igreja, é preciso estar em comunhão com o Papa e com os bispos. A igreja é de Jesus. Mas esses homens são os homens escolhidos por Deus para estarem à frente da igreja. E eu preciso construir comunhão com esses homens. Não seguimos homens. E menos ainda homens perfeitos. Até porque não existe homens perfeitos. Vejo muita gente na igreja com uma fé imatura. Quando se depara em alguma debilidade humana, parece que querem abandonar a fé. Mas Hebreus nos diz que todo sacerdote é tirado do meio do povo e constituído sacerdote em favor do povo. Então, todo consagrado vem do povo, que não é perfeito. Você não é perfeito. Ninguém que compõe essa assembleia é perfeito. Fé imatura parece que fragiliza diante da debilidade humana. Daqui a 15 dias, estarei completando 10 anos à frente da paróquia. Vou dar um selo de parabéns para vocês terem me aturado. E vocês são capazes de enumerar inúmeros defeitos meus. E depois que eu passar uma listinha em que vocês enumerem meus defeitos, eu sou capaz de vir embaixo e acrescentar outros tantos que vocês não apontaram. Porque ninguém é perfeito. Mas eu não brinquei aqui ao longo de 10 anos. Eu estive aqui com seriedade, com honestidade, com humildade, querendo ser santo e querendo conduzir a minha comunidade à santidade. E aí, cada um de vocês são chamados a fazer uma escolha. Eu vou parar nos defeitos que eu encontrei no padre, ou eu vou olhar para o padre como um instrumento de Deus para me levar à salvação? Onde vocês vão colocar o foco de vocês? E assim
como padre, também é com o irmão de comunidade, que você vai tropeçar nos defeitos o tempo inteiro, como eles irão tropeçar nos seus defeitos. E aí você só quer estar em uma comunidade, se for uma comunidade de perfeitos, então desiste, porque essa comunidade nunca existiu e nunca irá existir. E termino com um versículo, cito 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Na fraqueza humana se manifesta a grandeza e a força de Deus. Deus se usa o que para os homens parece limitado, parece fraco, para manifestar sua fortaleza e sua grandeza. Olhamos para o Papa, esse homem idoso, fragilizado na sua saúde, em vários aspectos, mas está lá, sendo chamado para discutir os assuntos principais do mundo. Está lá para ser ouvido. Querem ouvi-lo? Por quê? Porque nele se manifesta a grandeza de Deus, não obstante suas limitações humanas. Amados irmãos, saiamos dessa Eucaristia com um amor renovado a Deus e à igreja que Jesus institui sobre Pedro. E eu te convido a repetir comigo. Eu faço parte da igreja de Jesus Cristo. Comigo. Eu faço parte da igreja de Jesus Cristo. Vamos repetir, só com um pouquinho mais de convicção? Porque parece estar meio sem convicção. Eu faço parte da igreja de Jesus Cristo. Eu sou católico. Eu sou católico. Temos que ter orgulho de sermos católicos. Com todo o respeito que eu sempre tenho a todas as religiões e denominações. Ninguém pode dizer, a minha origem é uma palavra de Jesus. Nós podemos. Tenho orgulho de ser católico. Ame a tua igreja e tenha consciência que a igreja não é o Papa, a igreja não é o padre. Nós somos a igreja. Você é a igreja de Jesus Cristo. Então, viva, se porte e haja como igreja de Jesus Cristo.